Fala, galerinha do segundo ano Manteiga! Isso mesmo, aqui é o professor Ione, professor de Ciências e Biologia. Estou passando para deixar mini videoaulas introdutórias a pedido de quem? Quem pediu isso? Jujubinha. Então, a pedidos de Jujubinha, vou deixar mini conteúdos relacionados ao PET. O objetivo, professor? Facilitar o entendimento de vocês acerca do conteúdo estudado. Então, prestem atenção no videozinho, façam a leitura do material e vamos buscar conhecimento. Então a gente vai falar na primeira e na segunda semana de células. Então preste bastante atenção. O que vem a ser uma célula? A menor unidade morfofisiológica de um ser vivo. Professor, o que isso quer dizer? Morfo, estrutura, a forma, fisiológica, o seu funcionamento. Tá ok, galera? Todos os seres vivos, eu, você, papai, mamãe, periquito, papagaio e o cachorro, e os vegetais também, enfim, todos os seres vivos são formados por células, ok? Mas existe uma exceção. Sim, existe uma exceção, galera. Muito bem, Jujubinha, existe essa exceção e é isso aí que você mencionou. Os vírus são seres acelulares, né? O que isso quer dizer, professor? Vírus não possui células. Vírus são parasitas intracelular obrigatório. O que isso significa, professor? Que os vírus precisam entrar numa célula para realizar a sua atividade de metabolismo e principalmente replicação, que seria a reprodução. Ok, galera? Avançando aí, nós podemos classificar as células em dois tipos diferentes. Isso mesmo, né? Por que podemos classificar as células em dois tipos diferentes? Porque temos, né, dois tipos de células. Temos a célula procarionte, e eu trouxe um exemplo de uma célula de uma bactéria aqui para a gente hoje. E temos as células eucariontes, e eu trouxe o exemplo de uma célula animal. Ok? Professor, qual que é a diferença? É isso mesmo que Jujubinha está escrevendo aqui para mim. Bacana, Jujubinha. Primitivo, primeiro, tá ok? E o termo carionte está relacionado à carioteca, que é o que a gente vai vir a chamar de núcleo, ok? Então, olha só, primitivo, primeiro, né? E carionte, núcleo. E o que isso vai significar em linhas gerais, professor? Então, isso vai significar o seguinte, pessoal. Essa nossa célulazinha procarionte, ela não vai ter o que a gente chama de carioteca, que é o que a gente chama de núcleo celular. O seu material genético, né, é chamado de nucleoide e ele fica o quê? Disperso no citoplasma. Ele fica solto na pista, livrinho lá dentro da célula. Não tem nada em volta dele, entendeu? Enquanto que na célula, né, eucarionte, nós temos o quê? Um núcleo, e esse núcleo reveste o material genético. O nosso material genético fica todo guardadinho dentro do núcleo na célula eucarionte, enquanto na célula procarionte ele fica solto. Ok, galera? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais para a gente entender as estruturas que tem dentro de cada uma e o seu papel. Ok? Então vamos lá. Primeira estruturinha aqui que nós temos, flagelo. Função, professor, muito simples. Esse rabinho aí, gente, ó, ele vai debater e fazer com que a célula, isso mesmo, se locomova, se movimente, ok? Temos aí o nosso nucleóide, que já foi citado anteriormente, né? Que é o quê? O material genético da nossa célula, né? Então, o DNA. Temos aqui a membrana plasmática. O que ela faz mesmo, professor? Controla a entrada e saída de substâncias, tá ok, galera? Então, continuando aí, nós vamos ter em seguida o pilus. Professor, o que o pilus faz? Nunca vi falar em pilus numa célula de bactéria. Galera, o pilus, ele faz o seguinte, ele possibilita a fixação da bactéria no meio. Mostra-se muito esse desenho dessas estruturinhas aí que parecem peluzinhos, mas na verdade não são, e também não são flagelos, tá ok? Chama-se pilus e a função é fixar a bactéria no meio, tá ok? Temos também a parede, né, a parede celular, que confere o que? A forma à célula, ok? E para finalizar, né, e não menos importante, nós também temos a cápsula. Ah, professor, o que a cápsula faz? A cápsula
ela vai revestir a célula, né? E os nossos ribossomos, né, que são de fundamental importância, vão fazer a síntese de proteínas, tá ok? Olha aqui, ó, pessoal, o pilozinhos aqui, ó, presente aqui na foto de micografia de uma célula bacteriana, ok? Vamos avançar? Avançando. Então, avançando agora, nós temos o que? A célula animal. Isso mesmo, aquela que possui como uma das características de distinção e diferença da célula procarionte, o que? O núcleo, tá ok? Só lembrando, né? A célula eucarionte, ela é mais complexa e mais organizada, tá ok? E ela surge a partir da célula procarionte. Então é a célula procarionte que dá origem à célula eucarionte. Só lembrando lá nos procariontes, tá ok? Que eu acabei não mencionando. Os procariontes são seres unicelulares. Isso mesmo, possuem uma única célula, ok? Então vamos lá, galera, ó. Núcleo, né, local de armazenamento do material genético, tá ok? Temos o nosso nucleolo, prof. O que o nucleolo faz, professor? O nucleolo, pessoal, vai ser o local de produção e armazenamento temporário de ribossomos, isso mesmo. Então temos no núcleo o armazenamento do material genético, né? E o núcleo também é chamado de carioteca. Temos o nosso nucleolo, que vai produzir quem? Vai produzir esse cara aqui, ó, o ribossomos, que já foi citado anteriormente lá na outra célula. Faz o quê? Síntese de proteínas. Temos o nosso retículo endoplasmático rugoso, que tem como principal característica o quê? Ribossomos aderidos nele. Por isso que ele chama rugoso, que ele tem pequenos pontinhos, como se fossem grânulozinhos, tá ok? E esses grânulozinhos se encontram o quê? Os ribossomos, que vão fazer o quê? Síntese de proteína. Então, basicamente, o retículo endoplasmático rugoso tem como função síntese de proteína. Temos o nosso retículo endoplasmático liso, né? O próprio nome já diz tudo, liso, não tem nada aderido nele. Professor, e qual que é a função do retículo endoplasmático liso? Ele cumpre uma função muito, mas muito importante, pessoal, tá? O nosso retículo endoplasmático liso, a principal função dele, basicamente, é a produção de moléculas de lipídios. Isso mesmo, retículo endoplasmático liso, produção de lipídios, né? Que seria o quê? As gorduras. Em especial, um tipo. Qual tipo é esse? Fosfolipídio. E o que o fosfolipídio faz? O fosfolipídio, ele compõe a estrutura da membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática é o quê? Controla a entrada e saída de substâncias, né? E é uma estrutura lipoproteica, composta de lipídios e proteínas, ok, galera? Então, voltando aqui, né, galera? A gente tem outras estruturas, né? Já falei aí da membrana plasmática, né? Controla a entrada e saída de substâncias. Temos essa outra estruturinha próxima aqui, ó, o citoesqueleto. Professor, o que o citoesqueleto faz? Então vamos lá. O citoesqueleto, gente, dentre as várias funções que ele tem, podemos destacar se é esqueleto. Pensa, esqueleto. Seu esqueleto faz o quê? O que o seu esqueleto faz? Sustentação e manutenção às formas do corpo, beleza? Avançando aqui, né, galera? Nós vamos ter uma próxima, que são os lisossomos ou lisossomas, né? Que faz o quê? A digestão. Digestão celular, ok? Temos o complexo golgiense. Pensa só, complexo golgiense. Armazenamento. Então, ele armazena, né? Ele guarda e ele também secreta substâncias. Então é só você lembrar do bolso. Guarda, depois libera. Complexo golgiense, armazenamento e secreção de substâncias. Mitocôndrias, galera. Produção de energia e respiração celular. Ok? Citoplasma, o que vem a ser o citoplasma? É a região do núcleo onde está... Núcleo não, desculpa. Região da célula onde está o quê? As organelas citoplasmáticas. Tá ok? E peroxomas, né? Professor, o que vem a ser essa estrutura? Ela é muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo, tá ok? Sabe por quê? Porque ela está relacionada a uma função de catálise de peróxidos de hidrogênio. Professor, o que isso quer dizer?
quer dizer o seguinte, pessoal, que ela atua na degradação da água oxigenada presente no nosso corpo. Isso mesmo. Então, essa estruturinha aqui, ó, é responsável por degradar a água oxigenada presente no nosso corpo, ok? Beleza? E aqui, né, do lado nós temos uma micrografia, né, de uma célula animal vista no microscópio eletrônico. Olha lá as estruturas: mitocôndrias, núcleo, né, lisossomos e por aí vai. Então vamos avançar. Avançando, galera, chegamos numa outra classificação das células. Aqui nós temos duas células eucariontes. Célula animal de um lado, vegetal do outro. Professor, existe diferença entre essas células? Sim, existe grande diferença entre essas células. E uma das principais diferenças é esse cara aqui, ó, cloroplastos, presente apenas em vegetais. E faz com que os vegetais façam fotossíntese. E o que vem a ser a fotossíntese? Só relembrando, transformação da energia luminosa em energia química, galera. Temos uma outra estrutura também presente apenas nos vegetais, que é a parede celular. Função da parede celular, vamos relembrar? Rigidez e sustentação da célula. Parede celular está presente apenas nas células vegetais também. E por fim temos aqui os grandes vácuos centrais. O que os grandes vácuos centrais fazem? Ele armazena água e sais minerais, ok? E aqui do outro lado temos uma estrutura presente apenas na célula animal, que são os centríolos. E esses caras aqui, os centríolos, eles são muito importantes para as células animais, né? Por quê, professor? Porque eles estão diretamente relacionados com o processo de divisão celular. O que o centríolo faz? Ele está relacionado com mitose e meiose. Entendeu, pessoal? Então, mitose, produção e diferenciação celular. Meiose, produção de gametas. Então, o centríolo está relacionado com a divisão celular. E esses dois tipos de divisão, tanto a mitose quanto a meiose. Ok? Então, ele vai organizar o fuso acromático lá durante o processo de divisão da nossa célula. Tá ok? E temos aí também, né, a questão dos váculos. Professor, tem váculos em células animais? É muito raro, mas tem, tá ok? E num tipo especial de célula, que é a célula do tecido adiposo, viu, galera? A célula do tecido adiposo, ela vai possuir esses váculos, aonde a função desses váculos nas células animais, tá ok? Vai ser basicamente o quê? O armazenamento de energia, ok? Então vamos ter aí, ó, como principal função, né, uma reserva de energia que é presente nos váculos. Pessoal, por hoje foi só, tá? E me aguardem que eu volto, tá? Eu voltarei.